Tartarugas Café apresenta. Escrito pelo Sr. General Luiz Napoleão Teixeira. O Devorador Póstumo. Antes de darmos início canônico a esta história macabra, creio ser devido que todos aqueles que a ouvirão sejam conhecedores de minha pessoa. Eu, Hans Liszt, era mais um homem comum que lutava dioturnamente para sobreviver ao ambiente de inanição velado da Berlim Oriental. Desde a mais tenra idade, ouvi das rádios e televisões a propaganda de massa socialista afirmar peremptoriamente que os capitalistas eram mesquinhos, atrozes e que os mais ricos exploravam toda a força de trabalho dos pobres, fazendo-os trabalhar como burros de carga e não lhes dando mais do que meras migalhas como salários. Diziam que o socialismo salvaria-nos da pobreza e da desigualdade. Contudo, trabalhei assiduamente por muitos e muitos anos da minha vida, 14 horas por dia e sem folgas, mas ganhava pouco. E esta pequena quantia se tornava ainda menor quando se pagava impostos altos. Senti a pesada sensação de dor proporcionada pela fome, mas nunca me lamentei ou murmurei, pois acreditei por muito tempo que o capitalismo era um fantasma muito maior. De repente, quando eu já era homem o suficiente para me virar sozinho na vida, minha família fugiu para o lado ocidental. O fato causou-me um enorme desgosto e deixou-me combalido por algum tempo, e alguns amigos mais fanáticos pelo regime comunista vieram a me consolar. Melancólico, passei a acreditar que minha família tinha alguma ligação com grupos nazistas. Vocês com certeza não desejam ver um retorno do nazismo, não é mesmo? Diziam sempre os jornalistas na TV, quando alguém escapava para o outro lado. Os porcos ocidentais conspiram pela sua volta. E eu ficava a ouvir tudo aquilo, a trabalhar meio abstraído pela ira, achando que os monstros capitalistas haviam seduzido minha família e a levado para a Berlim Ocidental. Entretanto, eu, mesmo que de forma turva, sabia que os impérios ocidentais também haviam ajudado bastante nas lutas contra o eixo. Me estranhava o fato disso não ser lembrado. E me estranhava que as pessoas fugissem para o lado deles, enquanto ninguém procurava tugúrio em nossas terras. É como se a verdadeira vilania daquele sistema estivesse apenas na propaganda. Um dia, um padre de uma igreja ortodoxa que eu frequentava com a família pregou que nenhuma instituição humana era perfeita, já que nossa natureza é pecaminosa. Mas a propaganda do regime falava de sua perfeição. No dia seguinte, o padre sumiu misteriosamente, e aquele que o sucedeu afirmou que ele era um herege e que havia deixado o cargo por medo do combate do regime aos enganadores. Percebendo todo esse teatro, decidi que o melhor a fazer era me render à sedução da melhoria e tentei fugir, ir para o ocidente, para longe daquele inferno de fome e mentira. Mas o muro, o atroz e aziago muro de Berlim, erguido com o escopo de cindir um povo de si próprio, fez-me conhecer a realidade da morte pelas mãos de um soldado soviético, quando a munição de sua arma correu mais do que eu e me atingiu na nuca. Pouco depois, fui enterrado por amigos que ainda padeciam no lado socialista. No caixão, eu senti que ainda estava acordado. Antes de morrer, eu pensei que finalmente a inanição não mais me atormentaria. Entretanto,
Ao ouvir os rugidos de meu estômago, senti que, mesmo após a morte, eu não poderia ver-me remido daquele desejo intrépido de comer como se o amanhã não me passasse pela cabeça. Quando abri meu caixão, pude sentir que aquilo que me deixava com água na boca não era uma refeição comum que tanto me fazia falta em vida, mas a carne e o sangue do homem eram o que mais me apraziam. Sim, ouvintes, tornei-me um Narzer. Esta talvez seja-lhes uma informação que de certo suscitaria vossos risos e escárnios. Mas isto não significa a mentira, e a zombaria se torna horror tardio quando encontramos-nos com o mal. Sei que quando se defrontarem com minha tez lívida e meu corpo putrefato de morte, logo acreditarão. As nuvens, crendo ou não na existência dos ventos, movem-se por intermédio deles. Enfim, acreditando ou não, os humanos passavam por mim, emanando seus intensos eflúvios inebriantes, que faziam vibrar meu estômago como a um exército atravessando bravio a terra de ninguém. Contudo, não pude devorá-los à vista, pois sendo morto-vivo, não sou de natureza imaterial. Descobri certo dia que esta forma de vida a qual tomei consciência dava-me o privilégio de me metamorfosear naquilo que eu bem entendesse. Foi então que tomei forma de águia e descobri a facilidade que era atravessar o muro de Berlim se você não era um ser humano. E então, voando livremente pelo Ocidente, percebi que as pessoas são bem menos pobres e famintas, e seu esforço pode sim ser recompensado de maneira adequada. Entretanto, havia uma desigualdade que parecia possível de resolver sem uma mudança drástica no modelo econômico. Descobri que o nome capitalismo era, na verdade, um termo pejorativo do sistema de troca de dinheiro nascido nas mentes dos criadores do socialismo. Naquele tempo, assim como é odiernamente, o sistema econômico predominante era o neoliberalismo. Naqueles tempos, ainda estava longe da minha família. Não sabia onde eles haviam se instalado, nem se haviam fugido para outros lugares do Ocidente. Sei que deviam se lembrar de minha existência, devaneando sobre como seria a nova vida se eu estivesse com eles. Afinal, algo que jamais deixei ruir e que me causou muita dor quando eles foram embora foi a relação de amor entre meus parentes e eu. Sabia que eles lembravam de mim, o esquecido, o renegado, deixado para trás como um camaleão que se camufla no carmesim da bandeira socialista. E então um dia eu os encontrei. Me disfarcei de formiga e entrei em sua casa para ver como estavam. E fiquei lépido ao saber que ainda se lembravam de minha existência, que choraram minha morte e agora faziam um banquete em minha homenagem. Um homem de verdade, trabalhador, que nunca reclamava, mas que deixara de lado o próprio ato de pensar. Mas eu já não era mais eu mesmo. A fome carnívora e monstruosa agora me consumia e eu estava frente a um dilema. Devorar minha própria família, aquela que tanto amei e tanto me amou, ou considerar esse amor e ir embora. A verdade é que não houve tempo para pensar na resposta. Cedendo ao instinto, devorei aquelas pessoas sem sentir remorso ou a sensação de ingratidão no momento. Mas após isso, senti-me um monstro e chorei copiosamente ao ver minhas mãos cheias do sangue da minha família, de meu próprio sangue. Mas ao invés de culpar a mim mesmo, apontei minhas armas para um velho inimigo, que eu achava ser o causador de tamanha ignomínia. Em última instância,
O mal quer que o bem sinta tanto ódio que não haja diferença entre os dois, mas não quer que esse ódio atinja de forma alguma. Ao finalizar o massacre da ruína, transformei-me em morcego e acompanhei as trevas que aos poucos engoliam o crepúsculo ao longe. Quando as luzes se acenderam pelas ruas, matei e devorei um homem importante para o regime e metamorfoseei em seu semblante. Aquele homem era mais um que usurpava o povo, dizendo-se seu salvador, mas atormentando-o dia e noite com suas tramas e vinganças. Sabia que iria a uma confraternização com outros políticos renomados. Nunca se misturam com os trabalhadores que dizem defender. Isto posto, fui sorrateiramente ao local marcado. Participando da festa, pude provar o quão ruim é o gosto da comida humana para esta consciência de Nazir. Para mim, os humanos é que são a comida. Então, para saciar minha fome mortífera, apelei para as concupiscências dos poderosos e devorei cada um com a mais absoluta serenidade. A mulher ninfomaníaca que levou-me a um compartimento isolado. O homem que ficara bêbado e desmaiara. O rapaz promissor viciado em jogos que apostou sua própria vida no dominó. O homem comunista é igual a todos os outros, propenso a se viciar quando sente ter nas mãos o poder. Mas é distinto de alguns outros que se resguardam nessas horas. Odiernamente, o muro de Berlim já fora destruído há muito tempo e a grande Alemanha finalmente voltou a ser uma só. Contudo, não abandonei o torpor que a carne humana causa em meu organismo. Estou plenamente cônscio de que tais atos são considerados moralmente bárbaros e hediondos. No entanto, já há muito perdi minha humanidade, e a moral não me é mais útil. Portanto, aqueles que leem ou ouvem-me, que aguardem. Um dia nos encontraremos e malgrado a humanidade já ter habitado em mim, a fome será maior e o destino cruel os aguarda.